Oi, gurias, eu sou a Mari Simeonato e esse é o segundo episódio de uma série sobre amizades. Eu oro para que Deus fale com você e, se Ele falar, compartilhe com as suas amigas. Sejam todas muito bem-vindas à nossa segunda live, segundo encontro dessa série de 3 encontros. O primeiro foi na semana passada, essa semana e semana que vem nós temos mais um, sobre amizades. Hoje a gente vai falar sobre 3 razões por que você perde as suas amizades. E aí eu quero te perguntar, isso já aconteceu com você? Eu tenho certeza que já. Você tinha grandes amigas, pessoas que você gostava, que você convivia muito, que você tinha muita intimidade. E aí, ao longo dos anos, essas amizades, elas foram se perdendo por diversas razões. E 3 delas nós vamos falar hoje na live. E como que você lida com essas perdas de amizades? Que nem sempre é uma perda, às vezes é um próprio livramento de Deus justamente para a sua vida. Mas existem 3 razões principais por que isso acontece. E eu quero começar falando para você não se sentir angustiada, rejeitada, ou até mesmo achando que o problema é com você, porque essas pessoas vão embora da sua vida. Existem muitas razões além de você mesma, porque essas amizades elas se desfalecem ao longo do tempo. E isso não acontece só com você. Eu tenho conversado com muitas mulheres que me dizem assim: Mari, eu não tenho amigas. Eu queria tanto ter amigas. Mari, eu queria tanto ter amigas de Deus, amigas pra cima, amigas fiéis. Mas eu me sinto tão sozinha, eu sinto que eu já tive muitas amigas e eu perdi essas amigas. Então, a gente vai falar hoje sobre 3 razões pelas quais as suas amizades desfalecem e como você precisa acalmar o seu coração em relação a isso. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a nossa vida, ela é feita de temporadas e de estações. Deus sabia disso. É por isso que Deus criou o tempo, né? O dia e a noite, o frio e o calor. Deus criou o sol que nasce, depois o sol que desce, depois a lua, porque Ele sabe que o ser humano tem essa necessidade de essa necessidade do novo. O ser humano precisa do novo. Cada vez que as coisas começam a ficar monótonas, e não importa a sua personalidade, todo mundo precisa do novo, desse senso de recomeço. É por isso que o primeiro do ano nada muda, mas tudo muda, porque nós criamos esse senso de recomeço. Então Deus sabia disso. É por isso que Ele fez o dia e a noite e as estações. E a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Você já deve conhecer esse versículo que está lá em Eclesiastes 3. Eu quero ler 2 partes de Eclesiastes 3. A primeira diz, no versículo 2 do capítulo 3 diz: tempo de nascer e tempo de morrer. Isso inclui as nossas amizades. Algumas amizades existe tempo de nascer e tempo também de morrer. E depois lá no versículo 8 diz tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Algumas amizades, em alguns momentos você vai ter que lutar por ela, em outras você vai precisar deixar ir. Nossa vida é feita de tempos, tempos e tempos, temporadas e temporadas, estações e estações. E é isso que a gente vai aprender hoje, inclusive em relação às nossas amizades. Existem temporadas e existem estações para as nossas amizades. E existem 3 razões por que as temporadas dentro das nossas amizades, elas acabam. Existem 3 razões especiais que a Bíblia fala por que algumas temporadas nas nossas vidas, elas terminam. A primeira razão, se você está anotando, anota aí. A primeira razão é porque você, às vezes, algumas amizades, elas existem na sua vida apenas para um propósito. Elas não são amizades que vão se perpetuar ao longo de muito tempo, ao longo de anos. São amizades feitas apenas por um propósito, apenas algo, Deus tem algo específico e definido para você ou para aquela pessoa naquele tempo, e você tem que entender que esse propósito, uma vez estabelecido, a amizade já não faz mais sentido. Isso inclui você servindo a sua amizade servindo de propósito para alguém,
ou esse alguém servindo de propósito para a sua vida. E talvez vocês vão ter essas amizades por essa razão, para que esse propósito seja cumprido. E depois vocês se afastam. Um exemplo bem claro disso está lá em Atos 15. Atos 15, a Bíblia fala que Paulo e Barnabé, eles estavam indo para mais uma viagem missionária. Veja bem que história interessante. Na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, existiu um homem chamado João Marcos e ele não conseguiu terminar essa viagem missionária. No meio do caminho ele desistiu. Eu até entendo, porque as viagens missionárias daquela época não eram que nem a gente faz hoje, que a gente senta no avião, ar-condicionado, fica num bom hotel e vai lá pregar o evangelho. Não era assim. Naquela época, eles caminhavam muitos quilômetros, caminhavam no deserto, no frio, no calor. Eles dormiam na casa das pessoas, às vezes dormiam na rua, às vezes tinham que comer, às vezes não tinham, sofriam perseguições, corriam risco de morrer. Enfim, era algo muito difícil de fazer. Então existia esse homem chamado João Marcos, que ele desistiu no meio do caminho. Ele disse, olha, eu não quero mais, parei, e foi embora. Bom, Paulo e Barnabé continuaram no caminho deles, né? Continuaram fazendo suas viagens missionárias. E quando eles estavam organizando mais uma viagem missionária, Barnabé falou para Paulo, olha, eu vou chamar, porque naquela época eles sempre iam em grupos, né? Então, Paulo chamou uma pessoa para ele e Barnabé falou, eu vou chamar o João Marcos. E Paulo disse, nem pensar, não chame esse cara, não quero, porque esse cara, ele não cumpre com a sua palavra. Ele parou no meio do caminho. Ele desistiu lá atrás, então eu não quero mais ele nas nossas viagens missionárias. E Barnabé disse, não, mas eu quero que ele vá. E Paulo disse que não, e a Bíblia diz que eles tiveram uma briga muito forte ali. E foi uma briga feia. A pegada foi feia. E aí, sabe o que aconteceu? Paulo foi para um lado, Barnabé com João Marcos foi para outro lado, e o reino de Deus se expandiu dessa forma. De um lado com um grupo de pessoas e de outro lado com outro grupo de pessoas. Eu entendo que quando Paulo e Barnabé estavam juntos, quando eles caminhavam juntos, Deus tinha um propósito do avanço do reino de Deus dentro daquela amizade. Mas aquele propósito, ele teve um fim, ele foi estabelecido. E apesar da briga que os dois tiveram, cada um seguiu o seu caminho. E ambos fizeram coisas para a glória de Deus. Ambos levaram o reino de Deus avante. Então, às vezes, gurias, Deus reúne pessoas na sua vida com propósitos bem fortes na sua vida, mas por causa de diversas desavenças, sejam elas quais forem, vocês acabam se desfazendo das amizades. E aí você olha e diz, Mari, mas aquela mulher era crente também. Não era só eu que era crente, porque eu entendo se a pessoa não é crente, tá, mas ela era crente também. Paulo e Barnabé eram dois crentes. Eles eram dois cristãos que juntos cumpriram um propósito de avançar a igreja, de avançar o reino de Deus. Mas chegou uma hora que aquilo não dava mais. Os propósitos deles já não funcionavam mais. Por causa dos seus temperamentos, das suas ideias diferentes, das suas diferentes visões da vida, daquilo que eles pensavam. Barnabé era mais gracioso, ele tinha mais paciência com as pessoas, então ele deu uma chance para João Marcos. Já Paulo era mais colérico, não vou dar mais chance nenhuma, porque ele desistiu no meio do caminho. E aí, essa amizade se desfez, sendo dois crentes. Cada um foi para um lado. E você pode dizer, Mari, mas eu sou crente também. Aquela minha amiga era crente, né? Nós duas éramos crentes e agora a gente não se dá mais bem. Cada uma foi para um canto e ela era minha amiga. E o Espírito de Deus está nela, e o Espírito de Deus está em mim. Como que eu fui perder essa amizade? Você já teve amizades assim? Pessoas a quais você era muito amiga dentro da igreja, dentro do seu círculo cristão de amizade. E hoje você já não vê mais? Deus tinha um propósito para a amizade de você. E talvez você nem saiba qual era, porque talvez o propósito não era em relação à sua vida, mas em relação à vida do outro, ou em relação a coisas que você não sabe, Deus não te revelou e você nunca vai saber.
mas vocês juntas cumpriram um propósito e agora, separadas, vocês cumprirão outros propósitos, ambas para a glória de Deus. Isso aconteceu na Bíblia com Paulo e Barnabé. Por que a gente acha que não aconteceria conosco também? Então essa é a primeira razão pela qual você tinha amizades e as amizades se desfizeram. Então você precisa acalmar o seu coração e entender que tudo tem um tempo. Existe um propósito estabelecido para cada coisa. E Deus cumpriu um propósito e agora é hora de vocês cumprirem propósitos separados. Não oprime o seu coração. Não fique triste. Não fique se sentindo que o problema é com você. Não. Existe um tempo para todas as coisas. Amém? Agora vamos para a segunda razão, o segundo motivo, que são as estações da vida. Veja bem, a nossa vida é feita de muitas estações. Quando você é criança, você está vivendo uma estação da sua vida. Quando você é adolescente, você está vivendo outra estação. Quando você se casa, você vive então outra estação. Quando você tem filhos, você vive outra estação. Quem é mãe aqui sabe do que eu tô falando. Eu lembro de terem muitas amiguinhas quando eu era criança. Quando eu era adolescente, eu me converti com 14 anos, eu tinha outras grandes amigas na minha adolescência. Mulheres que estavam comigo todos os dias, dormiam na minha casa, a gente se via todos os dias, final de semana juntos. Meninos e meninas, amigos da igreja que eu convivia muito. E aí, um foi para um lado, outro foi para o outro, um casou, outro não casou, um se desviou, outro virou pastor. Sabe, a vida mudou porque não éramos mais adolescentes. E aí o que aconteceu? Nós perdemos o contato, naturalmente, porque é parte da vida. Depois eu me casei. Quando eu me casei, eu ganhei novas amigas. Amigas que eram as amigas do meu marido, amigas que já tinham a mesma idade do que eu, pessoas que compartilhavam dos mesmos gostos, dos mesmos sonhos, pensavam parecidos comigo, então a gente ficou muito amigas. Bom, a vida foi passando, eu acabei mudando de país. Mudei de país. E nessa mudança de país, muitas amigas ficaram para trás, em função já da falta de convivência. Então, eu fiz novas amigas aqui nos Estados Unidos. Algumas amigas do Brasil permanecem até hoje, mas eu não tô falando que todas as amizades vão se perder. Algumas vão perpetuar ao longo do tempo, né? São amizades muito profundas. Mas outras amizades, elas vão ficando para trás. Elas vão ficando no meio do caminho. E aí, você muda de estação de novo na vida. Deixa eu só ver o que as meninas estão falando aqui. Você muda de amizades de novo na vida. E aí, mudando de amizade, daqui a pouco você tem filhos. Quando o Benjamin nasceu, muitas das minhas amigas não eram mães ainda. Então, a minha vida girava em torno da maternidade, né? Aquele primeiro ano de vida do bebê, a gravidez, aqueles medos todos que pairam na cabeça de uma jovem mãe. E aí, o meu contato mais forte já não era mais com aquelas amigas da adolescência, já não era mais com aquelas amigas do Brasil, já não era mais nem com as amigas que eu tinha feito dos Estados Unidos. As minhas amigas se tornaram outras mães, mulheres que já tinham filhos e que me aconselhavam e que me apoiavam, que me ajudavam. E aí essas mulheres passaram a ser muito importantes na minha vida. Estações mudam, amizades mudam também. Sabe, eu como mãe só falava em trocar fralda, em sono do bebê, e nananã. Como que eu ia ter uma amizade profunda, às vezes com aquela minha amiga que não era nem casada ainda? A gente até continua tendo relacionamento, mas não aquela amizade profunda. Sabe por quê? Porque as estações da vida mudam. Você muda e as estações mudam. Às vezes você tá no inverno e você entende quem está no inverno. Mas quem tá no verão não consegue viver e entender o seu inverno, porque vocês não estão na mesma estação de vida. E tá tudo bem. Às vezes, aquela amizade de uma estação que se perdeu em outra estação, na estação seguinte vocês se reconectam de novo. E assim é a vida. Talvez não. Talvez a amizade que ficou para trás lá naquela estação vai ficar como apenas uma boa lembrança na sua vida, alguém que foi necessário na sua vida, mas passou.
A culpa é sua? Não. A culpa é dela? Também não. A culpa é da vida, que vai passando naturalmente. Ela vai passando. Então você vai naturalmente se transformando. Algumas pessoas, gurias, algumas amizades, quando eu falo de estações da vida, não é só de idade, né? Eu falo de rotina. Eu falo de logística da vida. Eu tinha uma amiga muito amiga minha, lá em Los Angeles. Nós éramos melhores amigas. A gente morava no mesmo condomínio. Era tipo 3 casas, uma do lado da outra. Ela foi uma mulher fundamental na minha vida cristã, na minha caminhada com Deus. Muito do que eu sou hoje se dá a essa amizade que eu tive lá. Uma mulher sábia, uma mulher, enfim, uma mulher maravilhosa. Nós trabalhávamos juntas, ela era minha líder e eu amo ela profundamente. Se eu visse ela hoje, nossa, era como se a nossa amizade nunca tivesse se afastado. Porém, já tem quase 1 ano que eu não falo com ela. Ela se mudou dos Estados Unidos, ela mora na Europa, eu moro aqui, ela é solteira, tá correndo atrás da empresa dela. Eu moro nos Estados Unidos, eu sou casada, eu sou mãe. A nossa vida não tem nada a ver uma com a outra. Absolutamente nada a ver. O que ela faz não tem relação nenhuma com o que eu faço. A única coisa que nos une é que ela ainda é crente, eu também sou crente, mas não existe mais nada em comum. E a culpa é minha ou dela? Claro que não, a culpa é da vida, que mudou para mim e que mudou para ela. E nessa mudança da vida, as amizades também mudam. Então não se sinta culpada quando você tiver aqueles pensamentos, nossa, eu gostava tanto da fulana e agora nós não temos mais convivência, sabe? Deixa eu te falar, faz parte. Nessa nova estação da sua vida, Deus vai te mandar novas amigas. Deus vai te dar novas amizades. Deus vai mandar mulheres na sua vida, na sua caminhada, que se encaixam perfeitamente nessa vida que você está vivendo agora. Nessa época da vida, nesse estilo de vida que você está tendo agora. Deus vai mandar pessoas que se enquadram no seu coração, da maneira com que o seu coração está hoje. Não se sinta triste por aquelas que se foram. Algumas talvez voltarão, outras não. E você também foi fundamental naquela época da vida, para aquela pessoa, mas hoje a sua vida já não se encaixa mais na vida dela. Faz sentido isso para vocês, gurias? Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? E existe uma terceira razão pela qual as amizades, elas vão se desfalecendo, elas vão ficando no meio do caminho. A terceira razão é o jugo desigual. Exatamente, o jugo desigual. E daí talvez você pense assim, é o jugo desigual, mas Mário, eu achei que o jugo desigual era coisa de casamento, de casar com alguém que não é crente. Não necessariamente. Existe o jugo desigual dentro das amizades. A Bíblia fala sobre isso. Quando você se converte, você começa a seguir Jesus, você começa a ler a Bíblia, seu padrão moral de vida, ele muda. Antes você fazia coisas que hoje você sabe que é pecado, que você já não faz mais. Você tinha um estilo de vida antes que você já não tem mais. E aí, essa mudança de padrão moral, essa mudança de fé, ela faz com que algumas pessoas fiquem para trás. Algumas mulheres vão ficar para trás. Porque elas não pensam como você, elas não seguem Jesus como você, elas não amam Jesus como você, elas não têm o mesmo padrão moral agora que você tem, elas ainda estão no velho padrão moral. Antes você transava com qualquer homem nos finais de semana, hoje você guarda uma vida de santidade. Antes você fumava, bebia e tinha uma vida promíscua, agora não, agora nos sábados à noite você está no culto de jovens da sua igreja. Antes você mentia, fazia fofoca, andava num grupo de pessoas e ficava lá fofocando, agora você sabe que isso é pecado e aquelas amizades, aquelas conversas já não se encaixam mais para você, então você parece um ET no meio daquelas amigas, você começa a perceber que existe um jugo desigual aí. E esse jugo desigual faz com que você se afaste dessas pessoas e a sua amizade se perca. E veja bem, a Bíblia fala sobre isso em 2 Coríntios 6,
No versículo 14, a Bíblia diz: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? O que há de comum entre um crente e um descrente? Pois somos santuários do Deus vivo. A Bíblia diz, olha o versículo 17, portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. A Bíblia está dizendo aqui, se você é amigo de Deus, você é inimigo do mundo. Qual relação vai existir entre o crente e o descrente, entre Cristo e Belial, entre a luz e as trevas? Não dá, não funciona, não consegue, você não consegue. Uma vez que você se converte, muitos relacionamentos vão ficar para trás. Aconteceu comigo, acontecerá com você. E se você escreve aqui na live, se aconteceu já isso com você, você que é já crente, você perdeu amizades porque você se converteu? Suas amigas acharam que era você chata, religiosa, ou que você queria ser certinha, porque antes você fazia aquele monte de porcaria, agora você já não faz mais aquelas porcarias, e aí você fica naquela, sabe? Você não se encaixa mais nessas mesas. Não faz mais parte da sua vida. E a Bíblia diz que não tem que fazer mesmo. A Bíblia diz que você não pode ser amigo dessa gente. Não tô falando que você não tem que se relacionar com eles. Você vai se relacionar. Você não tem como viver numa bolha. Não tem como tu viver numa bolha. Tu vai se relacionar com essas pessoas. Mas nós estamos falando de amigos. Amigos. Aqueles a quais você coloca o seu coração. Aqueles que você derrama a sua vida, aquele que você traz para sua intimidade, que você pede conselhos. Lá em 2 Crônicas 10, a Bíblia fala sobre Roboão, que ele vai pedir, ele rejeita os conselhos dos anciãos. Depois você lê lá na sua Bíblia. Ele rejeita o conselho dos anciãos. E ele dá ouvido a jovens que eram amigos de infância, amigos da sua juventude. E esses jovens, porque não criam em Deus, deram conselhos a Roboão que eram conselhos horríveis, que não tinham relação com aquilo que Deus queria. Mas ele não ouviu os anciãos, ele resolveu ouvir os seus amigos da juventude. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz que por causa disso, existiu uma divisão entre o reino do norte e o reino do sul, que foi terrível, terrível. A história conta. Como que você vai se relacionar com esse povo que não ama Jesus, que não segue os padrões morais bíblicos? Como que você vai pedir quando você está com uma crise no seu casamento? E você vai pedir conselho para uma amiga que não é crente, sabe o que ela vai dizer? Se separa. Se separa, você não tem obrigação de ouvir isso aí. Mas se você tem uma amiga que é crente, ela vai dizer para você, amiga, vamos orar juntas. Vamos batalhar pelo seu casamento juntas. Se você tem uma amiga que não é cristã, ela vai dizer assim, domingo à noite, vamos sair, vamos pro barzinho, vamos ver qual que é. A sua amiga crente vai dizer, não, amiga, vamos para a igreja. A sua amiga que não é crente, ela vai dizer, tu viu que o fulano lá na empresa tava flertando contigo? Nossa, é um gato. Se eu fosse tu, Vai, responde essa mensagem dele, vê até onde vai, o que ele vai falar. Isso é ser amigo do mundo. Agora, a sua amiga cristã vai dizer, amiga, não faz isso. Esse homem é casado, tu é casada, o que é isso? E a tua amiga de Deus, ela vai te trazer de volta. A tua amiga do mundo, ela vai te levar para o mundo. E aí, aqui em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala, não se ponham em julgo desigual com os descrentes. É por isso que alguns dos teus relacionamentos, algumas das tuas amizades, infelizmente, vão ficar para trás. E aí você vai ver essas pessoas só no aniversário do filho, sabe? Naquela festa de reencontro dos amigos de 10 anos atrás.
Você vai encontrar aquela pessoa no mercado, no salão, você vai querer bem, você quer bem essa pessoa, você inclusive quer compartilhar de Jesus para ela. E você pode pregar o evangelho, mas não existe mais espaço para vocês ficarem juntos no mesmo lugar. Não dá para você ser amiga íntima dos descrentes. As suas amigas íntimas, aquelas pessoas que precisam caminhar bem pertinho do seu coração, elas têm que ser crente. E você diz, nossa, Mari, que radical. 2 Coríntios está dizendo isso. Não é a Mari que está dizendo isso. Você convive com o mundo, mas você traz para dentro do seu coração aqueles que amam Jesus e seguem as escrituras como você. Então a Kelly está dizendo, estou tentando resgatar, porém não tem mais conexão. Não existe mais conexão. Não perca o seu tempo e a sua energia tentando resgatar uma conexão que Deus já cortou da sua vida. Não dá mais. Vamos recapitular? Primeiro, existem 3 razões por que você perde algumas amizades. A primeira é que você vive propósitos diferentes. Talvez aquela pessoa entrou na sua vida por um propósito, ou você entrou na vida dela por um propósito. À medida que aquele propósito é estabelecido, vocês se separam. E às vezes, eu tô falando aqui muitas e muitas vezes, em relação a crente. Pessoas que são crentes e que antes faziam parte da sua vida e agora não são mais. Você pensa, nossa, eu sou obrigada a ser amiga daquela pessoa até o fim, porque ela é crente. Não. Não. Você não é. E Paulo e Barnabé em Atos 15 nos mostram muito a respeito disso. 2 homens de Deus, 2 tochas acesas, 2 pessoas incríveis para a glória de Deus e cada um seguiu um lugar diferente. Segundo, as estações da vida. Algumas pessoas estão no inverno, você está no verão. Algumas pessoas estão no outono, você está na primavera. Algumas pessoas vão ficar para trás porque elas já não se encaixam mais na estação da vida que você vive hoje. E tá tudo bem. As estações mudam. Aquelas pessoas que hoje se encaixam na sua estação de vida, talvez amanhã já não vão se encaixar mais. Ou você mesma não vai mais se encaixar naquela estação de vida daquelas pessoas. E por fim, o terceiro ponto é o jugo desigual. São pessoas que não amam a Cristo como você ama, são os descrentes, que não seguem Jesus como você segue, são os descrentes. E para esse povo, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 6 que nós não devemos ser amigos dessas pessoas. Nós temos que conviver com elas, pregar o evangelho para elas, ser luz, ser carta viva para elas, mas nós não podemos ser amigos, dividir o coração, a vida, a casa, a mesa, com aqueles que não seguem Jesus, os descrentes. Então, por essa razão, as amizades se vão. Não se sinta culpada, não fique triste, não se sinta rejeitada por causa disso, é parte da sua vida. Algumas amizades, elas vão se perpetuar ao longo do tempo. Eu tenho amigas de muitos anos, eu tenho amigas que, inclusive, a maioria delas moram no Brasil, que são amigas de uma vida e que estão sempre ali. Às vezes a gente se fala, às vezes a gente não se fala. Mas quando eu tô no Brasil, a primeira coisa que eu faço, eu vou ver as minhas amigas. E são amigas, são mulheres cristãs, são amigas que estão do meu lado, eu amo elas e são amigas que permanecem ao longo da minha vida. Mesmo que as minhas estações da vida mudem, essas amizades continuam comigo. E você vai ter esse tipo de amizade também. Não são muitas, são bem poucas. 2, 3, 4. São bem pouquinhas. Mas elas existem. Elas estão ali. Agora, eu tenho muitas amizades que se perderam ao longo do caminho. Você precisa entender, ser madura o suficiente para entender que a vida é feita de estações. Existe o dia e a noite. Deus fez isso para a gente entender que algumas coisas vão passar, inclusive as nossas amizades. Então não se sinta culpada. Pelo contrário, ore a Deus para que o Espírito Santo te dê novas amigas nessa temporada da sua vida. Na semana que vem nós vamos falar justamente sobre isso. Nós vamos falar justamente sobre orar, como nós devemos orar para que Deus nos dê novas amigas.
como tem que ser essa oração. E eu e você, nós vamos orar juntas, ao vivo aqui na live, para que o Espírito Santo nos mande novas amigas. Amém? Se esse tempo, se essa mensagem falou ao seu coração, envie ela para suas amigas. Envie ela para aquelas pessoas que você ama, para suas conhecidas. Mande esse link aqui, ó, lá no seu grupo da igreja, para que outras mulheres também sejam abençoadas através da palavra de Deus. Nós compartilhamos tantas coisas nas redes sociais, né? Por que não continuar compartilhando a palavra de Deus? Então eu espero vocês na semana que vem, nesse mesmo horário aqui no YouTube. Você pode se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma atualização. E nós nos vemos na semana que vem. Que o Espírito de Deus console o seu coração, confronte o seu coração de todas aquelas amizades que se foram e que você entenda que tudo tem um propósito estabelecido debaixo do céu. Deus cumpriu o propósito e agora é a hora de Deus te dar novas amigas. Em nome de Jesus. Um beijo e até semana que vem.